sobre essa perspectiva, né, de melhores cuidados, você consegue pensar agora algum caso que essa dinâmica, essa interface do trabalho em conjunto com a equipe de cuidado paliativo, a equipe da nutrologia, trouxe um impacto para o paciente, para a equipe? Eu acho que a gente teve muitos casos... Vamos começar a lista? Vamos lá. Acho que a gente teve muitos casos interessantes, dobra o tempo. né? Acho que a gente tem, muita história para contar, assim. Muito caso muito legal, assim. Mas acho que a gente pode, talvez, falar de casos até mais recentes, assim. Mas eu falando de uma forma mais geral, eu acho que a troca da gente é muito boa. Acho que poder falar, assim, poder chegar para vocês e falar, gente, eu tô preocupada com o paciente tal, porque eu tô com a percepção da família que tá assim, assim, assado, e ter um feedback disso é muito interessante, é impressionante. É assim. muito legal. A gente teve, a gente está com um caso atualmente internado de uma paciente que fez uma neurocirurgia ela operou muito frágil, a cirurgia foi muito difícil e ela no pós-operatório imediato já teve uma pneumonia muito grave. Ficou muito tempo na UTI e foi muito fragilizada para o andar. E aí, eu não sei se você lembra, a gente estava num round de UTI, o neurocirurgião foi me procurar, falando que estava muito preocupado com a parte alimentar, porque ele não entendia porque a paciente estava tão ruim. Só que, gente, a paciente chegou super frágil no hospital. Ela estava colecionando uma infecção atrás da outra. Ela estava numa espiral de fragilidade, com uma dificuldade da gente tentar balizar, assim, super difícil. E ela já estava na segunda infecção por Clostridium, um Clostridium recorrente. E eu, com todo cuidado, falando, olha, a gente está numa paciente com uma espiral de fragilidade muito importante. Ela realmente está muito desnutrida, bastante sarcopênica. E a Su, com todo cuidado, foi lá, olha, você não acha que era importante? Não é, Su? Fala a sua parte aí. Su, você não acha que é importante para essa paciente tão fragilizada, a gente poder acompanhar para dar um suporte maior? E ele, não, com certeza. E aí a gente já está num caminho bem melhor, né, muito com essa família. Agora, é muito engraçado, porque eu tô lembrando da sua perspectiva de você acolhendo o profissional, porque quando ele veio conversar com a gente... Acolhendo o profissional, E foi bem sobre isso, que foi uma fala, né, e é um profissional que pra gente é um profissional que a gente gosta muito. E nessa fala dele, de buscando essa reabilitação, ele tava falando da esperança e do sofrimento dele. E a Ju acolheu isso, falou, sim, a gente vai buscar fazer o melhor pra reabilitá-la, pra recuperar o que a gente conseguir dela. Sim. E aí foi nessa perspectiva, e aí ele nomeou, nossa, porque pra mim tá muito difícil. Foi. E a gente percebe que pra você tá difícil. E será que a gente pode, junto com toda essa possibilidade. Gente, alguém que vai achar ruim se a paciente reabilitar? Pelo contrário, é o que nós queremos. É o que nós queremos, é exatamente o que nós queremos. E caminhar, essa caminhada junto é sensacional, é essencial. Porque em nenhum momento, né, só a gente virou pra ele e falou, olha, isso não vai acontecer, essa paciente... Em nenhum momento. A gente, olha, a gente vai buscar isso junto com você. A gente entende que é um paciente frágil. Você concorda? Não concordo. A gente tá tendo dificuldades. A gente precisa de um time, né? Exatamente. E ele entendeu isso muito bem, a ponto de ir na reunião familiar junto com o cuidado paliativo, que foi um grande ganho. Demais. Então, eu acho que esse é um caso muito legal, né? Que a gente conseguiu há muito pouco tempo, assim, tem algumas semanas que a gente tá nesse caso, né? É mesmo. Muito bonito, né? Foi bem interessante, assim, não foi... um caso que ainda está em desenvolvimento, né? E é interessante que eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês, que a gente comenta muito dessa parceria, né, com a nutrologia. A gente sabe que, infelizmente, a realidade do nosso país não tem nem equipes de nutrologia, né, e quando a gente fala dessa parceria para algumas pessoas, as pessoas ficam assim...
encantadas, mas ao mesmo tempo, eu digo, vem quase uma sabotagem, mas isso aqui nunca vai acontecer no meu hospital. Mas isso foi uma construção, a gente foi construindo essa relação, até desse feeling, né, de o que o outro vai dizer, no que o outro diz, eu vou buscar essa abertura, e que você, no seu hospital, deve buscar essas pessoas parceiras, essas pessoas, eu brinco, que questionam, alguns alunos após me questionam, né, mas quem é o profissional que é esse parceiro? Eu digo que é o profissional que questiona o protocolo. É sobre isso, é aquele que questiona. Mas será que é isso mesmo? Aquela pessoa, cola nela. É sobre isso. E vai construindo, e vai fazendo essa construção dessa relação de melhor cuidado para o paciente. Isso é muito legal. E assim você forma uma rede de cuidado muito Exatamente. forte, né? Tanto uma das questões, pelo menos, não sei qual a opinião de vocês, acho que a gente nunca falou sobre isso. Eu não vejo interessante para o nosso hospital, para uma instituição, ou às vezes, pelo menos, ou melhor, né, na nossa realidade, ter um local somente para os pacientes com indicação de cuidado paliativo. Não, isso tem que ser uma questão futura. Muitos momentos a gente acompanhou pacientes junto e que não houve indicação ou uma necessidade de uma abordagem específica, especializada de cuidado paliativo, e a gente se retirou e deu alta para o paciente. Então, tem que ter todo um movimento. O cuidado paliativo, a cultura do cuidado paliativo precisa permear para todos os pacientes. E é até nesse ponto, né, que a gente tem chamado grandes parceiros de diferentes áreas, e os colegas já devem ter percebido, que é exatamente isso, o cuidado paliativo é feito com as outras pessoas que estão no cuidado desse paciente que tem tanto sofrimento. Como o Daniel Girardi comentou no episódio dele, é um paciente muito complexo. É um paciente com muitas facetas diferentes. Não adianta você achar que você sozinho vai resolver tudo. Não vai. A gente às vezes está com uma equipe tão grande, cada um tentando trazer um olhar, fazendo discussão multidisciplinar, e ainda assim está sendo muito desafiador cuidar desse paciente. E aí, Ju, assim, frente a tantos casos delicados que a gente já vivenciou e que não tem nem ideia da sua história de vivência que você tem, o que te faz continuar? O que faz permanecer? Então, falando um pouco mais da minha história, eu acabei descobrindo, então, no decorrer dessa minha vida pessoal, que eu tenho uma doença crônica, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Então, eu tenho uma doença sem cura, mas com controle clínico, e que passei por todas as fases de um paciente com doença crônica. Então, aquela primeira fase da negação, não é comigo, né, barganha, tudo que todo mundo lê, eu tive, tá? Até entrar numa fase de muita aceitação. E hoje eu tenho muita aceitação e muito respeito pela minha doença. Eu já tive grandes agudizações da minha doença. Hoje tenho uma imunossupressão moderada, sou paciente muitas vezes, em muitos momentos estou como médica, muitos momentos estou como paciente, e hoje eu entendo esse meu momento como paciente como uma forma de entender melhor meus pacientes. Então, hoje eu sou extremamente respeitosa com os meus pacientes, porque eu provavelmente sou das pessoas que mais consegue ter empatia real. Porque, gente, você ser paciente é uma grande experiência de vida. Não sei se vocês já imaginaram isso, mas nem todo mundo consegue entender o que é ser acordado 3 horas da manhã para tomar um remédio que não precisa ser 3 horas da manhã. Nem todo mundo consegue entender o que é ser puncionado 9 vezes por dia, porque o seu acesso é muito frágil. Nem todo mundo consegue entender o que é passar 5 meses de repouso com medo de perder seus filhos. Nem todo mundo consegue entender o que é ficar 21 dias de repouso no Covid porque você não consegue respirar. Então, eu consigo. Eu consigo de verdade. E isso faz com que você crie uma proximidade dos pacientes que é incrível. Que é incrível. Então, hoje eu consigo... Eu realmente consigo me identificar com eles. E essa identificação, gente, é de coração. É uma coisa assim... É visceral para mim. Eu tô no lugar certo simplesmente porque eu nasci para fazer diferente. Eu entendo hoje... Eu fico um pouco emocionada. Eu
Eu tô na medicina porque eu... Desculpa. É tão sobre isso, gente. Pessoas cuidando de pessoas. Eu tô aqui porque eu quero ser melhor pra mim e quero ser melhor pra eles. Querida. E se você gostou desse episódio, por favor, deixa um comentário pra Ju, ela vai amar ler. Siga a gente nas redes sociais, se você ainda não segue, isso é possível, ainda não tá seguindo a gente, pô, segue a gente, se inscreve no nosso canal, se inscreve também nas redes aí no Spotify, por favor, vai ser sensacional. E espere o próximo episódio também, vai ser sensacional. Valeu, gente, obrigado, Tchau, Ju. gente. Valeu.